denúncia por crime de responsabilidade como alternativa a presidente Dilma Rousseff. Um grande acordo nacional com o Supremo. É uma honra para mim estar aqui com vocês, certo? Então, eu vou tratar da questão das rupturas de política econômica que ocorreram nesse período. Eu vou pedir a atenção de vocês, porque eu vou falar vou trazer uma fala rápida no intuito de utilizar melhor esse nosso tempo e também, como vice de economista, eu vou colocar uma série de gráficos para ilustrar um pouco mais os argumentos, ok? Então, vamos lá. Rupturas de política econômica e o golpe de 2016. Vamos dar uma olhada, então, primeiro no que ocorria no cenário pregresso na economia brasileira, o que estava acontecendo antes, entre 2004 e 2011. Tínhamos condições externas excepcionais, melhoria nos termos de intercâmbio, crescimento econômico consistente, aumento do emprego, redução das taxas de desemprego, elevação das reservas internacionais, superciclo das commodities, elevação do salário mínimo real, que nesse período, entre 2004 e 2011, cresceu 50%, no período total chegou a 90%, acima do índice de preços, salário médio também real cresceu, e redução das desigualdades de renda. Então, vou trazer os dados que ilustram exatamente esses elementos. Aqui a taxa de crescimento econômico no período de 95 a 2017, temos então um período entre 2004 e 2011 de crescimento maior do que ocorreu nas últimas 3 décadas. E esticando um pouco até 2013, depois a economia entra numa fase recessiva, vamos ver por quê. O PIB per capita, que ilustra justamente esse crescimento da renda, ele teve um crescimento, então, aqui entre 2004 e 2013, né, um crescimento importante, e depois entra num período de queda. Aqui o índice de preços das commodities, tá, que ilustra um pouco essa melhoria dos termos de intercâmbio que ocorreu também nesse mesmo período, entre 2005 e 2011. Né, e isso trouxe, então, benefícios para a economia brasileira, como, por exemplo, aqui um influxo grande de capitais externos. Então, tivemos uma elevação profunda nas reservas internacionais, que também ocorreu entre 2005 e 2013, devido, de um certo sentido, devido ao aumento das exportações, também por influxo de capital produtivo. Do ponto de vista interno, tivemos, então, uma redução dos índices de desigualdade, aqui o índice de Gini, quanto menor o índice, melhor, ou seja, tivemos aqui uma redução que começa em 99, né, e vai até 2014. É a primeira vez na história brasileira que houve, então, uma redução das desigualdades de renda. Não é? As taxas de pobreza também caíram, não é? A partir de 2004, principalmente, e também as taxas de extrema pobreza caíram consideravelmente. Tivemos aqui também uma elevação real do salário mínimo, acima da inflação, não é? Sobretudo entre o período de 2007 e 2011, que acaba retomando os patamares, não é? Próximos da década de 60, quando era o período maior do nosso salário mínimo. Aqui esse gráfico também bastante interessante, tá? Ele mostra a apropriação de renda dos 10% mais ricos, que cai, né, nesse período, e a apropriação de renda dos 50% mais pobres, que aumenta. Quando a gente olha aqui as extremidades, a gente pode observar, então, essa redução de desigualdade. Aqui também outro gráfico que ilustra a mesma coisa, não é? Que se a gente somar o PIB, somar salários e lucros, vai dar o PIB, tá certo? Então, uma parte do PIB é lucros, uma outra parte do PIB é salários. O que nós observamos é que entre 2004 e 2015 há uma elevação da participação da remuneração dos empregados com relação ao PIB. Isso quer dizer também uma redução da taxa de lucro, né, do excedente operacional bruto no mesmo período e na mesma proporção, porque eles são simétricos.
Aqui, então, quando a gente fala de elevação do salário mínimo e de elevação do salário médio acima da inflação, a gente está falando, sob o ponto de vista industrial, elevação dos custos, tá certo? Então, aqui, um gráfico da CNI que apresenta justamente isso, uma elevação dos custos, custo com o pessoal, sobretudo, tem um crescimento importante neste período. Bom, aqui, então, para citar um cientista político, o André Singer, ele trata, né, esse período como um pacto lulista, né, entre o setor financeiro, o setor industrial e as bases populares, né, seria uma conciliação de interesses. No ano de 2012, Dilma claramente rompe o pacto, né, com o setor financeiro a partir do próprio governo. Não é? Então, é a chamada nova matriz macroeconômica, que tem uma mudança na política monetária, ou seja, uma redução da taxa de juros via Banco Central e via instituições públicas, não é? Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, na medida que também que esses bancos acabam pressionando para que o spread bancário, a remuneração dos bancos, caia. Tá certo? Então, é a briga dos spreads, né? Então, nesse período aqui, a popularidade do governo entre regular e ótimo era de 93%, o que dava um espaço político, então, para tomar uma decisão arriscada como essa, né? Então, em abril de 2012, Dilma Rousseff, em cadeia nacional de rádio e televisão, diz o seguinte, que é inadmissível o Brasil ter os juros mais elevados do mundo, né? Que é um setor lucrativo e que o setor financeiro, portanto, não tem como explicar essa lógica perversa aos brasileiros, né? Então, Dilma bate de frente com o setor financeiro e, ao mesmo tempo, reafirma o seu pacto com o setor industrial, não é? Então, abandona o setor financeiro e se realinha mais proximamente com o setor industrial. Tendo, então, né, uma reunião no Palácio do Planalto com os 28 grandes empresários do país e atendendo aqui a pauta desses setores, né, desses empresários, sobretudo liderado pela Fiesp. Bom, então aqui em 2012, 13, tínhamos uma expectativa de mudança no modelo macroeconômico. A taxa de câmbio vinha subindo, o que faz com que reduza a competitividade de produtos importados, tá certo? Há também uma redução da taxa de juro real, que fica no patamar de 1,25% aproximadamente, inclusive menor em termos reais do que a taxa que vigora atualmente, não é? Uma série de desonerações, que é também uma pauta da Fiesp, né? Desonerações IPI, COFINS, folha de pagamento, ok? Redução de receita fiscal por parte do governo federal. Barateamento da energia elétrica, que reduz 20% para a indústria, também uma pauta da Fiesp, a redução de custos, ok? Um plano de investimento em logística, rodovias e ferrovias, também com uma rentabilidade pré-definida, e no cenário externo nós temos o esgotamento, não o esgotamento, a estagnação do preço das commodities. Bom, para citar um grande economista, um dos maiores economistas da história, John Maynard Keynes, ele diz que mudanças do ponto de vista sobre o futuro são capazes de influenciar o volume de emprego. Ou seja, à medida que há uma mudança de expectativa do parte dos agentes e, sobretudo, dos empresários, isso vai afetar o investimento produtivo e, por consequência, vai afetar a taxa de crescimento econômico e também o nível de emprego. Bom, em 2013, nós temos claramente um divisor de águas, não é? Que são as jornadas de junho. Não vou entrar no mérito da questão, não é? Ao menos por enquanto, do que estava por trás desse movimento, não, mas o fato concreto é que, desde lá, não é, a aprovação presidencial, que estava num patamar de 60%, cai abruptamente, em poucos meses, para a faixa de 30% e nunca mais se recupera. Não é? A aprovação presidencial e a aprovação do governo, né, dá poder político a quem está à frente do executivo. Então, à medida que eu tenho essa perda, eu tenho a perda de poder político, e
e isso acontece também aqui após o segundo mandato, perda de poder político e espaço para fazer a gestão do país. Tá? Se a gente observar aqui a taxa de investimento, que é absolutamente determinante sobre os níveis de crescimento econômico, a gente observa, então, né, que desde esse período de 2013, ela cai, né, sistematicamente e não se recupera. A formação bruta de capital fixo. Bom, então, aqui no cenário pós-2013, nós tínhamos, né, um setor financeiro com uma oposição clara ao governo Dilma, que partiu do próprio governo esse rompimento, e também, né, a gente observa, né, nas narrativas presentes dos principais atores na economia brasileira, uma ofensiva aos dos setores empresariais, conservadores, midiáticos, claramente buscando, então, uma vitória eleitoral em 2014, que acabou não sendo observada. Tá? Então, aqui, mais uma vez, para ilustrar essa variação, né, de expectativas, a confiança do consumidor, então, cai, né, cai bastante nesse período. Okay? Bom, então, aqui, olhando para o que aconteceu em 2014, 2015. Eu tive uma deterioração do cenário externo, né, ou seja, desaceleração da economia chinesa, expectativa de elevação das taxas de juros nos Estados Unidos, o que eventualmente pode gerar uma fuga de capitais, né? Redução drástica dos preços das commodities, que acaba afetando bastante a economia brasileira. O petróleo, por exemplo, caiu 69% em poucos meses, né? Isso acaba deteriorando, então, as nossas contas externas, ou seja, uma deterioração da relação de preços entre exportações e importações. Do outro lado, né, eu tenho as desonerações, que somam 342 bilhões até aqui, né, entre 2011 e 2015, que acabam fazendo falta no orçamento, ou seja, tem uma redução da arrecadação fiscal, não é? E essas desonerações que foram feitas, sobretudo para o setor industrial, tinham expectativa de que houvesse uma elevação do investimento produtivo, que acabou não sendo verificada. Na verdade, essas desonerações serviram, em parte, para controlar o preço, né, reduzindo, então, o imposto no preço, e, em parte, né, para recompor a margem de lucro do setor industrial, que vinha caindo devido à elevação do salário real. Okay? Além disso, uma semana após a acirrada eleição de 14, grupos de extrema-direita e liberais não aceitam o resultado da eleição, não é? E passam a fazer manifestações, mesmo antes de começar o mandato, né, requisitando, então, a saída de Dilma. Então, claramente, eu tenho a deflagração de um conflito sociopolítico instalado no país em 2015. Bom, 2015 começa, então, o novo governo, né? O governo Dilma II, que parece que é igual, mas é bem diferente. Sobretudo porque eu tenho uma tentativa de repactuação, né, com o setor financeiro, que tinha ocorrido em 2012, né, e aqui, então, o setor financeiro acaba indicando o ministro da Fazenda, que nada mais é do que o coração do governo, né, quem dá as cartas da política econômica e, portanto, acaba distribuindo recursos para todos os ministérios, né. Então, aqui uma tentativa de repactuação, o Joaquim Levy assume a Fazenda, né, para citar um economista famoso, Prêmio Nobel em Economia, Paul Krugman, né, que ele trata da fada da credibilidade, okay? Que bastaria, então, uma política responsável, crível, de corte de gastos, tá certo? E aí apareceria a fada da credibilidade, que faria com que os investidores privados voltassem a investir e, portanto, a economia voltasse a crescer e gerar, né, emprego e renda. Bom, além disso, né, como a Dilma, no segundo mandato, ela tem bem menos força política, ela vai progressivamente cedendo poder, né? Então, aqui, o centro político, vamos chamar assim, acaba ganhando mais espaço, assim como também eu tenho ministros claramente de direita, como, por exemplo, o próprio ministro da Fazenda, que vem do setor financeiro. Então, para ilustrar novamente o que vinha acontecendo, tá? Eu tenho, desde 2004,
4 aqui, uma redução sistemática das taxas de desemprego. Né? Eu tenho patamares baixíssimos das taxas de desemprego, né, que nunca tinham sido observados na economia brasileira. Quando eu falo redução da taxa de desemprego em economia, eu estou falando, de outro lado, elevação do salário real. Né? Então, cai a taxa de desemprego, aumenta o salário real. Ok? Bom, para citar outro economista famoso, não é? Michał Kalecki, ele tem essa frase aqui num texto bastante importante, Aspectos Políticos do Pleno Emprego, que ele escreveu na década de 40. Kalecki diz o seguinte: se forem feitas tentativas de manter um alto nível de emprego, haverá uma forte oposição por parte de líderes empresariais. Um poderoso bloco de grandes empresários e rentistas que encontraria mais de um economista para declarar que a situação é claramente enferma. A pressão de todas essas forças induziria o governo a retomar a política ortodoxa de corte de déficit orçamentário. Seguir-se-ia uma recessão. Bom, então eu peguei a fala dos principais economistas que representam justamente o setor empresarial, industrial e também financeiro, né, naquele período de 2012, 13, 14 15. Vamos ver o que eles falam, então, sobre a economia brasileira. Aqui, Ilan Goldfund, que é ex-economista, chefe do Banco Itaú, atual presidente do Banco Central. Ok? Ele diz o seguinte: não está claro se há consciência na sociedade de que, para manter a inflação sob controle, possa ser necessário, temporariamente, reduzir o consumo e desaquecer o mercado de trabalho. Ok? Aqui também, Luiz Carlos Mendonça de Barros, ex-presidente do BNDES. Depois de um longo período de crescimento, nós vimos ali, entre 2004 e 2011, o desemprego é de 4,6%, que vinha caindo até 2014. Temos pressões horríveis no mercado de trabalho. Os sindicatos, cumprindo a função deles, aproveitam para impor reajustes e ganhos sociais que acabam pressionando o custo das empresas e criando na indústria uma situação dramática. O que ela vai ter de fazer, e a nova política já está fazendo, flexibilizar o mercado de trabalho. Em outras palavras, gerar algum desemprego. Isso já está ocorrendo no setor automobilístico. Os sindicatos vão perder força em negociar coisas mais razoáveis. Aqui, Samuel Pessoa, ex-assessor de Aécio Neves na campanha de 2014, um dos principais economistas do país. Ele diz o seguinte: a gente tem que cortar salário real em 10%. A vida é dura, economista é bicho ruim. Em junho, eu fiquei super feliz. Por quê? Porque o salário real tinha caído 5%. Eu fiquei feliz. Samuel Pessoa. Nada é incortável. Vai pegar programas sociais, seguramente. Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central. Alexandre Schwartzman, um dos principais economistas também, todos esses são muito relevantes. Ex-economista-chefe do Banco Santander, setor financeiro. A saída é frear a economia, é demitir mesmo. Como se faz isso? Através de política econômica ortodoxa. Ok? Tudo certo? Então tá, esse é o papel do novo ministro da Fazenda, Joaquim Levy. E é exatamente isso que ele faz. Ele faz uma política recessiva que gera desemprego e redução do salário real. Então, eu tenho em 2015, novo governo Dilma, tá, uma reviravolta na política macroeconômica. Ajuste fiscal, redução de gastos, política recessiva, desacelera a economia, gera desemprego, redução do salário real. Aperto monetário por parte do Banco Central, política recessiva, gera desemprego, desacelera a economia, reduz o salário real.
Desvalorização cambial, em parte devido ao efeito das commodities que mudam no cenário internacional. Eu vou mostrar um gráfico que ilustra isso. Em parte também por uma decisão deliberada do governo de redução da exposição externa, o que acaba gerando também inflação. Então, em 2015, nós temos um abrupto crescimento das taxas de desemprego e também elevação da inflação. Ainda, redução do crédito via BNDES, que também é uma política recessiva, desacelera a economia, tende a pressionar para baixo o investimento privado, escândalos de corrupção, né? A Lava Jato e paralisia das empreiteiras, muitas quebram, né? E também no setor naval acaba sendo bastante penalizado, sobretudo no governo atual, né? Incertezas e nervosismo político e midiático, que não pode ser ignorado, desvalorização cambial, em parte devido ao efeito das commodities, mas a desvalorização cambial gera um processo de elevação da inflação, porque boa parte do que nós consumimos é importado, portanto, desvaloriza o câmbio, aumentam os preços, ok? Além disso, eu tenho, por parte do Joaquim Levy, um realinhamento tarifário, né? Aumento do preço da energia elétrica e aumento do preço dos combustíveis, que faz com que a inflação vá lá para cima. E ainda repasse do câmbio e, por azar do destino, mais uma seca que faz com que os preços dos alimentos se elevem, ou seja, uma elevação importante da inflação em 2015. Pior, no cenário externo, eu tenho uma deterioração dos termos de intercâmbio, um termo complexo que os economistas usam bastante, que significa a redução dos preços das exportações com relação aos preços das importações, o que, de forma simplificada, eu poderia dizer que nós ficaríamos mais pobres em termos internacionais. O nosso poder de compra externo cai. Portanto, eu tenho um efeito externo que traz também crise econômica, ok? Aqui é bem claro, eu tenho uma redução muito rápida do preço dos principais produtos que o Brasil exporta, ok? Cai rapidamente entre 2014 e 2016. Se aqui esse período tinha sido de benefício para a economia brasileira, esse aqui, então, vindo de fora, nos penaliza. Joaquim Levy na Fazenda. É a reviravolta da política macroeconômica. A taxa de inflação, que vinha relativamente estável, entre 6%, sobe rapidamente para a casa dos 10% quando Joaquim Levy assume a Fazenda. A taxa de desemprego, que vinha caindo desde 2004 e atinge o menor nível em dezembro de 2014, sobe rapidamente, ok? O que significa uma redução do salário real, seja pela elevação da taxa de desemprego, seja pela elevação da inflação, ou seja, um tremendo mal-estar na população brasileira. Aqui nós tínhamos um longo período, como diz Carlos Mendonça de Barros, de geração de empregos, ok? Um longo período, sobretudo aqui entre 2004 e 2011, principalmente, né? Aquele período inicial, aquele marco inicial que eu falei, que é geração, crescimento econômico, geração de emprego, eleva a renda real. Aqui, em pouco tempo, em 2 anos, eu tenho uma profunda recessão que gera um volume enorme de desemprego. Recessão essa, em parte, gerada pela própria política econômica em curso do Joaquim Levy. Então, a gente já tinha visto, né? A taxa de desemprego vinha caindo rapidamente, ela sobe em 2 anos também, aliás, ela vinha caindo lentamente e sobe em 2 anos de forma muito veloz. Quando a gente fala, né, reduz a taxa de desemprego, eleva o salário real, o inverso também é verdadeiro. Aqui eu tenho o rendimento real médio. Tá? Eu tenho uma elevação entre 2004 e 2014 do rendimento real médio, né, do salário médio, e nos últimos 3 anos cai violentamente, em parte devido à própria política do governo, em parte devido ao efeito externo, né, à deterioração dos termos de intercâmbio. Aqui, aliás, diga-se de passagem, retomando aquele ponto, era exatamente isso que muitos economistas diziam que tinha que fazer: reduzir o salário real, flexibilizar o mercado de trabalho, gerar algum desemprego, demitir mesmo, ok? Então, aqui é redução do custo unitário do trabalho, que cai
38,2% em 2 anos, medido em dólares. Custo do trabalho, parece bonito, né? Cai o custo do trabalho, é redução do salário. Bom, a economia vem abaixo, né? Vendas do varejo caem. Indústria de transformação, a produção industrial, aqui desde 2002, tem um período longo de crescimento, vai até 2014, e olha aqui o que acontece, desaba, e não se recupera, não se recupera. Além disso, para citar novamente o cientista político André Singer, né, daquele artigo famoso dele, Cutucando Onças com Varas Curtas, a presidente tem também uma personalidade de comprar algumas brigas e bater de frente com alguns setores, né? Então, eu peguei algumas notícias aqui. Por exemplo, governo propõe tributar heranças a partir de 5 milhões. Queda do spread bancário é determinação de Dilma, diz Tombini, presidente do Banco Central. Dilma sanciona a MP dos portos com 13 itens vetados. A briga do setor portuário, que, aliás, deu escândalo de corrupção agora, do Temer. Para renovar contratos, governo Dilma muda a legislação no setor elétrico. A briga do setor elétrico, que também faz com que o governo ganhe cada vez mais inimigos, cutucando onças com varas curtas. Bom, então, né, eu tenho a nova política econômica de 2015, que joga, né, redução dos gastos governamentais, efeito recessivo, elevação da taxa de juros, efeito recessivo, redução do crédito via instituições públicas, efeito recessivo, redução do salário real, efeito recessivo, todo o script pró-mercado, para chamar a fadinha da credibilidade, mas a fada da credibilidade não apareceu. Não é? A economia não cresceu, o que aconteceu foi que reduziu o salário. Aliás, era isso mesmo que muitos economistas tinham em mente, correto? Então, eu tenho a tempestade perfeita. Eu tenho uma crise política e uma crise econômica, por fatores internos, ajuste fiscal recessivo, aperto monetário recessivo, realinhamento tarifário, variação de preços, escândalos de corrupção, variável política, conflito sociopolítico devido a onças e varas curtas, mas também devido à forte oposição e principalmente devido àqueles atores que perderam as eleições e não aceitaram. Fatores externos, né? Variação da taxa de câmbio, que gera um efeito inflacionário, e oscilação abrupta dos preços das commodities, que atinge a economia brasileira e os termos de intercâmbio em cheio. Bom, numa situação como essa, né, eu tenho, então, perda de apoio do governo, né, por parte de sua própria base, tá certo? A um desemprego e inflação, devido a ajuste fiscal, corte de gastos, redução de crédito, desemprego, forte oposição de setores conservadores e de extrema-direita, um conflito sociopolítico, né? Então, nesses termos, né, o centro político acaba rompendo o pacto. PMDB, PRB, PROS, PR, PTB, PP abandonam o governo nos termos de Michel Temer, verba volant, scriptat manet, ok? Então, aqui eu tenho a destituição do governo, não é? E o governo, então, começa aqui um governo que aplica uma política econômica que foi derrotada nas últimas 4 eleições presidenciais. Ok? Então, vamos dar uma olhada aqui no que dizia a Ponte para o Futuro, lançada em 2015. 2015 foi lançada a Ponte para o Futuro, que é um plano de governo que o PMDB lança, apresenta para os setores empresariais e para os setores financeiros. Diz assim a Ponte para o Futuro: as despesas públicas primárias ou não financeiras têm crescido sistematicamente acima do crescimento do PIB. A partir da Constituição de 88, temos um novo inimigo? É a Constituição de 88, aquela que dá direitos sociais, a Constituição Cidadã, que dá, né, previdência, saúde universal, educação e assistência social. É preciso rever esses direitos. Redução dos custos indiretos, que são, na verdade, os serviços públicos, né, que é uma forma de distribuição de renda via Estado, redução da distribuição de renda via Estado, redução do Estado e também redução do salário real.
Ainda na Ponte do Futuro, né? Fim das vinculações constitucionais, orçamento com base zero, cortes generalizados. É preciso ampliar a idade mínima para a aposentadoria, de sorte que as pessoas passem mais tempo de suas vidas trabalhando e contribuindo e menos tempo aposentadas. Isso aqui é 2015. Eliminar a indexação de qualquer benefício ao valor do salário mínimo, evitar reajustes reais. Aqui, então, né, uma projeção do que foi já implementado, né, a PEC 241, que virou PEC 55, que virou Emenda Constitucional 95. Eu tenho uma alteração da Constituição brasileira, ok? Que tem, então, uma redução necessária de gastos públicos para os próximos 20 anos. Uma mudança altamente profunda. Nós temos atualmente um patamar de 20% do PIB da arrecadação fiscal na União, né? Então, com esse congelamento, eu vou ter uma progressiva redução da despesa pública com relação ao PIB. Isso está aprovado, é uma nova Constituição que saiu de um governo não eleito, ok? Então, eu vou ter necessariamente uma redução do Estado nos próximos 20 anos. Isso aqui só pode ser alterado com uma nova emenda constitucional, que exige 2/3 de cada uma das câmaras. Além disso, depois da destituição, depois do golpe, falando claramente, um governo que adota uma política que foi derrotada nas urnas, apoiada por setores que foram derrotados nas urnas, com atores políticos e ministros que estavam derrotados nas urnas, ok? Dilma caiu por não apoiar Ponte para o Futuro de Temer. Isso tem vídeo gravado na internet, está disponível no YouTube, né? Ele fala que, bom, a Dilma não aceitou aquela proposta de cortes generalizados, flexibilização trabalhista, ok? Redução de direitos sociais e tudo mais. Portanto, instaurou-se um processo. Fiesp, outro ator importante aqui, né, na destituição de Dilma, aqui, né, apoiando impeachment já na frente da Fiesp. O que a Fiesp propunha? Ajuste fiscal sem elevação de tributos, cortes sociais. Aqui, a entrevista com o ex-presidente da Fiesp, na época, Benjamin Steinbrück. Né? Se você vai numa empresa nos Estados Unidos, aqui tem uma hora de almoço. Nos Estados Unidos, o cara almoça com a mão esquerda e opera a máquina com a mão direita e tem 15 minutos de almoço. Pergunta o entrevistador, quais direitos devem ser alterados? Todos. Fim da política de valorização do salário mínimo, propostas do PMDB, atual MDB. Né? Salário é custo empresarial, evidentemente. Com relação à CLT, o que dizia lá em 2015? Permitir que as convenções coletivas prevaleçam sobre as normas legais. Já aprovado, reforma trabalhista que fragiliza os sindicatos, né? Aumenta a concorrência entre trabalhadores, ou, dito de outra forma, reduz salário real. Revisão do modelo de exploração de petróleo, já aprovado, saiu de partilha para concessão, o que quer dizer que boa parte do petróleo que antes retirado das jazidas era público, agora é privado. Tá? E corte de subsídios a programas sociais. Bom, o novo governo, com o novo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, né, continua com a mesma política, altera a Constituição, altera a legislação e tudo mais. Né, a confiança empresarial aumenta, né, os agentes privados apoiam as mudanças, mas a fada da credibilidade ainda não deu as caras. A produção industrial continua em queda, ok? Então, né, para fechar aqui a nossa conversa e cumprindo o prazo estipulado, né, a pergunta que não quer calar. Se a Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, disse que não vai pagar o pato, né, então, evidentemente, que a gente pergunta, bom, quem vai pagar o pato então?
né? Vai pagar o pato aqueles que vivem do seu trabalho. Nós temos mudanças profundas na legislação e na própria Constituição que vão, né, garantir redução do Estado nos próximos 20 anos, né, e flexibilização do mercado de trabalho, ou seja, redução do salário real e dificuldade dos sindicatos, né, imporem aumentos salariais à medida que eles também estão fragilizados, tá? Ou seja, eu tenho a imposição, né, da agenda derrotada nas urnas nas últimas 4 eleições presidenciais, tá? Redução do salário médio, flexibilização da legislação trabalhista, tentativa de alterar a Previdência, alteração constitucional que prevê a redução relativa dos gastos governamentais até 2036, né? Menos serviços públicos, fragilização dos sindicatos, que dificulta a reposição salarial. Certo? Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado.